Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Neemias do capítulo 1 ao capítulo 3. Para pontuar o momento histórico, eu quero deixar registrado que entendo que esse rei Artaxerxes, que é citado aqui em Neemias, deve ser o segundo com esse nome, pelo menos entre os contados nessa sequência que temos desde o livro de Esdras. Seria aquele que enviou Esdras, inclusive, e manteve a ordem de Dario, que era para continuar a reconstrução. Era uma reconstrução que era para ter acontecido desde Ciro, mas nós já lemos que as coisas demoraram bastante para se acertar e que o outro Artaxerxes mandou parar tudo quando recebeu informações incompletas e não buscou todos os registros, todos os detalhes nos registros quando ele foi confirmar as informações que ele recebeu. Neemias era copeiro do rei, era uma pessoa de confiança e buscou notícias a respeito de Jerusalém. Mesmo depois da ordem de Ciro, que alguns acreditam até que tenha acontecido até quase um século antes de Neemias, muitos não voltaram. Houve um grupo que voltou, mas muitos não voltaram para a terra. E entre os que voltaram, as coisas não iam exatamente bem. A cidade não estava com tudo em ordem. Havia sim já algumas coisas, mas os muros que confirmavam os limites da cidade e a proteção daquela localização, daquela cidade, a sua autonomia mesmo, ainda não tinham subido. Os muros ainda estavam no chão. Ao se apresentar ao rei, já que tinha trânsito na corte, ia levar as coisas para o rei, Neemias estava inquieto com as informações que ele tinha recebido e acabou deixando transparecer isso ao rei. Isso poderia ser um grande problema. O rei poderia se sentir afrontado de alguma forma, contrariado por conta daquela forma como Neemias estava se comportando. Mas Neemias orou ao Senhor, o rei quis conversar a respeito, e aí então Neemias conversa com o rei e consegue autorização para ir até Jerusalém e acertar as coisas para a reconstrução do que ainda não tinha andado. O rei acerta um prazo para que Neemias volte e acaba concedendo muitas coisas, o que prova que o Senhor estava mesmo preparando todas aquelas coisas. Em Jerusalém, Neemias toma pé da situação, nem conta num primeiro momento o que tinha levado ele até a voltar, a ir até Jerusalém naquele momento, mas depois ele acaba revelando os planos. Depois de olhar todas as coisas, tomar pé realmente da situação, ele então revela quais são os planos, por que ele está ali. Esses planos são acolhidos e muitos se apresentam para o trabalho, tendo inclusive um registro detalhado no texto da leitura deste dia, em que Neemias está contando a história. Neemias, ele está dizendo ele, e ele é quem está contando realmente a história. O livro, de fato, neste momento, está revelando o que Neemias está contando. Lembra daquela situação lá de Esdras, que eu falei que também acontece em outros livros, que em alguns momentos tem ele? Neemias aqui está contando a história realmente. Mas ele teve que enfrentar a resistência naquele momento. Geralmente, quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, qualquer que seja o trabalho que estejamos desempenhando, e aí o Senhor nos chama e nós vamos fazer, nós acabamos encontrando resistência. Não precisa ser algo necessariamente na igreja ou na missão apenas. Se o Senhor tocou no seu coração para estudar algo ou desempenhar um trabalho qualquer que seja, você está fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E através dessa ocupação, faça sempre o melhor para dar testemunho do Senhor de fato. Mas ao aceitarmos esse chamado, quer seja para uma atividade na sociedade, quer seja uma obra exclusivamente na obra do Senhor realmente, na missão ou na igreja, nós podemos enfrentar alguns desafios. O fato do chamado do Senhor não impede que haja aqueles que se coloquem contra aquilo que estejamos realizando. Então, nós devemos de fato
fazer as coisas de acordo com a orientação do Senhor. E então, fazendo desse jeito, nós venceremos e daremos testemunho do cuidado do Senhor. Alguns podem até nem notar que de fato as coisas foram feitas a contento, que fizemos aquilo que realmente o Senhor nos chamou para fazer. E independente de notarem ou não, se nós fizermos o que o Senhor realmente nos chamou a fazer, os frutos estarão lá e o Senhor saberá disso. Esse é um ponto importante nisso. Claro que é muito legal quando as pessoas notam aquilo que nós fizemos e notam aquilo que o Senhor agiu a partir da nossa forma de encaminhar as coisas. Mas mais importante do que as pessoas notarem é o Senhor saber que você fez de acordo com a vontade dele. Então nós não devemos desanimar se por um acaso as pessoas não notarem. Devemos seguir realizando a obra para a qual o Senhor nos chamou. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.